galera do segundo ano, mais uma vez aqui com vocês, o professor Alan Maia, de Biologia, para a gente dar continuidade ao nosso assunto. Na aula passada, a gente estudou o animal chamado plateuminto. Vimos as características dele, vimos a reprodução dele e observamos que ele tem vida livre e ele também é parasita. E vemos também as doenças parasitárias do plateuminto. Na aula de hoje, vamos estudar um outro animal, nemateuminto. O que é que a gente pode ver de diferença do nemateuminto para o plateuminto? Observe que eu vou comparar um com o outro. Plateuminto, para a gente ver a diferença do nemateuminto. Plateuminto, falamos do verme achatado, que a gente viu a planária. Quando eu falo nemateuminto, o ponto principal dele é isso aqui, ó. Nemato, fio ou filamento. Helminth, verme. Então, o nemateuminto é aquele verme que ele vai ter um filamento. Não é um verme achatado. A diferença principal está aí. Plateuminto é um verme achatado. Nemateuminto é um verme onde vai ter um filamento. Eu costumo dizer, é um verme cilíndrico. A diferença principal é essa. Antes ele era classificado dentro de um grupo maior. O filo dele é chamado asqueuminto. O que é que eu posso falar aqui do nemateuminto? Ele vai ter cerca de 90 mil espécies descritas de vermes nematórios. O verme nemateuminto, ele vive em diferentes habitats. Ele pode ser marinho, ele pode viver em terra úmida e a maioria dele é de vida livre. Então, o nemateuminto, eu posso encontrar ele numa terra úmida, numa terra molhada. O nemateuminto, eu posso encontrar ele marinho, mas a maioria dele apresenta vida livre. Um detalhe importante, mas muitos são parasitas de animais e de plantas. Então, muitos são parasitas de animais e de plantas. Então, o nemateuminto, ele tem vida livre e ele também pode ser parasita. O tamanho corporal dele varia de centímetros até 8 metros. Característica principal do nemateuminto: padrão corporal, vermes de corpo cilíndrico e alongado, não segmentado, liso, e ele é revestido por cutícula proteica. Então tá aqui, ó. Ele é cilíndrico e ele é alongado. Diferente do plateuminto. O plateuminto, ele é um verme achatado. O nemateuminto, ele é um verme cilíndrico, revestido por cutícula proteica. O nemateuminto, ele é um animal protostômios. Ele é triblástico. Quando eu falo animal triblástico, é aquele animal que vai apresentar os 3 anexos embrionários e apresenta simetria bilateral. Qual é a novidade evolutiva do nemateuminto? A novidade evolutiva dele, tubo digestório completo. Vamos pegar o plateuminto. Plateuminto, ele tinha o tubo digestório incompleto. Nemateuminto, tubo digestório completo, onde ele vai apresentar 2 aberturas. Quando eu falo digestório completo,
ele tem duas aberturas. Ele vai ter a boca e vai ter o que? O ânus. Presença de cavidade corporal. Então ele já tem uma presença de cavidade corporal, chamado de pseudoceloma. Esse pseudoceloma é uma cavidade que vai existir no corpo do animal. Está aqui o animal nematelminto. Ele tem o orifício de entrada boca, orifício de saída ânus. Por isso que eu digo que é um animal de sistema digestório completo. O platelminto é um verme achatado. O platelminto, ele é acelomado. Quando eu falo acelomado, é aquele que não apresenta celoma. O que é o celoma? É uma cavidade, é uma abertura. Então eu tenho aqui, ó, platelminto e aqui também platelminto, epiderme e a cavidade digestiva. Agora vem o ponto principal, o nematelminto. O que é que a gente observa de diferente no nematelminto? O nematelminto, ele vai apresentar o pseudoceloma. Esse pseudoceloma é essa cavidadezinha aqui, ó. Essa cavidadezinha aqui, eu chamo de pseudoceloma. Pseudo é um falso, é uma falsa cavidade. Já o platelminto, ele não tem essa cavidade, ele é acelomado. Já o celoma vai ser o próximo animal que a gente vai estudar, que é Annelides. Então aqui eu tenho um pseudoceloma do nematelminto. E aqui eu tenho o celoma, que é de quem? Annelides, que é o que veremos depois. Então, platelminto, acelomado. Nematelminto, pseudocelomado. E os anelídeos, que vai ser nossa próxima aula, são os animais celomados. E o que é um celoma? É uma cavidade, é uma abertura. Está aqui um corte transversal do nematelminto, onde a gente vai começar a observar nervo dorsal, células, e o ponto principal é o que? O músculo. E aqui é o que a gente chama de cavidade. Cavidade do intestino, aqui eu tenho um canal excretor. Então, o nematelminto, ele já tem uma adaptação evolutiva, que é o pseudoceloma. Vantagem que o animal vai ter a respeito da cavidade do pseudoceloma: aumento de tamanho dos órgãos internos, como o intestino. Então apresentou essa abertura, os órgãos internos, chamado de intestino, ele já começa a ser o quê? Aumentado. Formação de um sistema circulatório eficiente, sem as limitações de um corpo compacto. O platelminto, ele tem um corpo todo compactozinho. Já o nematelminto, ele tem um sistema circulatório, sem as limitações do seu corpo compacto. Apresentou esse celomazinho, já começa a ter sistema circulatório. Essa é a vantagem da cavidade: aumento do tamanho dos órgãos e formação de um sistema circulatório. Outro ponto muito importante: o líquido celômico transporta a substância mais rapidamente que a difusão. Então esse líquido celômico vai transportar o que? A substância. Já o platelminto, o transporte é realizado por quê? Difusão. E o transporte, ele é o que? Mais rápido. O celoma fornece espaço para o desenvolvimento das gônadas, ou para o desenvolvimento de quem? Dos embriões. Então essa cavidade, ela é muito benéfica ao animal. Característica do nematelminto: ele vai apresentar o que em relação ao platelminto?
sistema circulatório e respiratório ausentes. Reprodução, maioria dioico e com fecundação que interna. Acentuado, que a gente chama de dimorfismo sexual. Tanto a fêmea quanto o macho já consegue o que? Visualizar. O plateuminto não. O plateuminto, ele tem o masculino e o feminino. Já no nemateuminto, já acontece o que? Dimorfismo sexual. Quando a gente fala do celoma, quando a gente fala da cavidade, dessa abertura, já vai começar a ter sistema circulatório e respiratório bem feito. Mas no nemateuminto, o sistema circulatório e o respiratório, ele ainda é ausente. Ainda não tem um sistema circulatório formado. Quem vai ter sistema circulatório formado é o anelídeo, que vai ser o próximo animal a estudar. Muitas descobertas sobre a embriologia animal utilizaram verme nematódio Caenorhabditis elegans de vida livre como modelo de estudo. Tá aqui, ó, o macho e a fêmea. Filonemateuminto, resumo da característica geral. Um resumozinho do que a gente viu. Nematofio, filamento verme. O nemateuminto vive em diferentes habitats: marinho, terra úmida e a maioria vida livre, e alguns são o que? Parasitas, tanto de animais como de plantas. Resumo da característica geral: padrão corporal, verme de corpo cilíndrico, protostômios, triblástico e apresenta simetria bilateral. Novidade evolutiva: tubo digestório completo, com boca e com ânus. Presença de cavidade corporal, pseudoceloma. Agora vamos ver as verminoses. Vamos agora para a parte das doenças. Então, o que é que eu quero que vocês observem? Veja que o plateuminto é um verme de corpo achatado. Veja que o nemateuminto, ele é um verme de corpo cilíndrico. Observe que o plateuminto, ele é acelomado. Observe que o nemateuminto, pseudoceloma, já começa a ter uma aberturazinha. Observe agora as verminoses. O que é que eu posso falar de verminose? Primeira verminose causada por nemateuminto, amarelão. O amarelão, ele é causado pelo ancilostoma duodenale. Ancilostomose, amarelão ou ancilostomose. Ancilostoma é o gênero, duodenale é a espécie. Quem é o agente etiológico do amarelão? Ancilostoma duodenale. O Nector americus, a verminose. Hospedeiro, apenas humanos. Não existe hospedeiro intermediário. Local do parasitismo. Onde é que esse verme vai atuar? Intestino delgado, causando hemorragias, dentes e lâminas. Por que é conhecido por amarelão? Ele causa anemia. Então, se a pessoa tiver contato com essa verminose, esse verme, ele vai causar anemia no ser humano. Por isso que é conhecido por quê? Amarelão. Quem é o agente etiológico? Ancilostoma duodenale. O que é que vocês têm que entender do amarelão? O ciclo de vida dele. O ciclo é muito importante. É o que o vestibular vai querer de vocês. Está aqui, ó, o ser humano. Está aqui, ó, no solo, a lava. Então essa lava, ele vai penetrar na circulação. Penetrando na circulação, ele vai formar o quê?
ovo nas fezes. O ovo como embrião vai ser jogado. Então, a pessoa que tem essa verminose, na hora que a pessoa vai defecar, a pessoa colocou lá as suas fezes, e na sua fezes tiver a verminose, você vai liberar o ovo no solo. Outra pessoa chega, pisou, o verme penetra na sua pele, cai diretamente onde? Na corrente sanguínea. E ali esse animal vai começar o quê? A realizar o seu desenvolvimento. E começa a sugar tudo que você tem, até causar o que a gente chama de anemia. Por isso que é uma doença chamada amarelão. Quem é o agente etiológico? Ancilostoma duodenale. Outra verminose mais comum, bicho geográfico. Então, o bicho geográfico também é outra verminose causada por nematelminto. Então, quem é o agente etiológico? Ancilostoma. Opa, ancilostoma não é o causador do amarelão? Não. Por quê? Ancilostoma, ele é o gênero, não vai dizer qual é a doença. Quem vai identificar a doença é a espécie. Amarelão é o Ancilostoma duodenale. Bicho geográfico é o Ancilostoma brasiliensis. O brasiliensis é a espécie. Quem vai diferenciar é a espécie, não é o gênero. O gênero é único, Ancilostoma, que vai identificar o nematelminto. Quem é o hospedeiro definitivo do bicho geográfico? Cães e gatos. O cachorro e o gato é o hospedeiro definitivo. Quem é o hospedeiro intermediário? É o humano. Muito comum em ambientes o quê? Litorâneos. Então, o bicho geográfico, ele é comum em ambientes litorâneos. Local do parasitismo. Onde é que o verme vai parasitar? O verme nematóide penetra pela pele, mas não atinge a circulação sanguínea. Então, o verme, ele vai penetrar na pele, mas ele não vai atingir a circulação sanguínea. Então o verme, ele vai ficar na pele do ser humano. Olha ele aqui. Profilaxia, a prevenção. Evitar andar descalços. Evitar andar descalço em praias com muitos animais caninos ou felinos. Então, se você for à praia e ali naquela praia tiver muita circulação de cão e de gato, você tem que estar calçado. Se você não estiver calçado, o verme pode penetrar na sua pele. Por isso que ele vai começar o quê? A parasitar. Esse verme, ele não cai na corrente sanguínea do bicho geográfico, diferente do amarelão. O amarelão, ele cai na corrente sanguínea. Outra verminose do nematelminto é chamado ascaridíase. Ascaridíase, conhecida por lombriga. O agente etiológico, Ascaris lombricoide. Ascaris é o gênero, lombricoides é a espécie. Hospedeiro, apenas humano. Local do parasitismo, o verme nematóide parasita o intestino delgado, no interior do qual ele se alimenta de nutrientes resultantes dos processos digestórios do ser humano. Então, o parasitismo, o local exato que a lombriga vai atingir é o intestino delgado.
é o local que ela vai o quê? Se alimentar. Na hora da digestão do ser humano. Como é que a gente pode pegar essa lombriga? Através de alimentos contaminados. Então a pessoa chega e vai se alimentar. Exemplo mais comum: chegar numa feira, tá lá aquelas barracas, o feirante pega aquela água suja e começa a jogar nas frutas e verduras. E você chega e pega uma fruta daquela para provar, para ver se ela está doce ou ela está azeda. É nesse processo que você pode adquirir o Ascaris lumbricoides. Se naquela fruta, naquela água, estiver contaminada. E a pessoa chegou, colocou na boca, o verme vai atingir o quê? O intestino delgado. Com isso, vai parasitar. E a pessoa vai começar a sentir dores abdominais. Então, o amarelão e a ascaridíase. Qual é a medida profilática? Qual é a medida de prevenção que a gente pode ter, tanto para o amarelão, ancilostoma duodenale, quanto para a ascaridíase, Ascaris lumbricoides? Principal ponto: saneamento básico. Então tem que existir o saneamento básico. Cuidado com o consumo de alimentos crus. Usar calçado em solos contaminados. E pode o quê? Tratar os doentes. Então a pessoa tem que ter muito cuidado com o alimento cru. Se esse alimento cru estiver contaminado, a pessoa vai adquirir a doença. Está aqui algumas fotos do verme. E vamos ter outra doença muito comum desse verme nematelminto, chamado filariose ou elefantíase. Por que elefantíase? Porque o pé da pessoa fica inchado, feito um pé de elefante. Por isso que é a doença chamada elefantíase. Também é causada pelo verme nematelminto. Agente etiológico: Wuchereria bancroft. Wuchereria é o gênero, Bancroft é a espécie. Hospedeiro definitivo é o ser humano, é o homem. Hospedeiro intermediário é o mosquito, Culex, Anopheles ou Aedes. Então, nesse ponto aqui, vamos ter dois hospedeiros. Vamos ter o definitivo e o intermediário. Hospedeiro intermediário é um mosquito, que ele pode ser um mosquito Culex, ele pode ser um mosquito Anopheles e ele pode ser um mosquito Aedes. E ele tem o definitivo, que é o ser humano. Local parasitado: vasos linfáticos, obstruindo a linfa produzida naturalmente pelo organismo. Não é reabsorvida, resultando em inchaço, principalmente nos membros. O que é que vai acontecer nessa elefantíase? O verme atinge o vaso linfático. Quando ele atinge o vaso linfático, ele vai furar o vaso linfático e vai começar a gotejar a linfa. Quando começa a gotejar a linfa no seu pé, ele vai o quê? Inchando, inchando, inchando. Não é apenas no pé, pode atingir o testículo. Obstruiu a linfa e o testículo ali vai começar também a gotejar. Vai chegar a um certo ponto que vai inchar e a pessoa vai ficar com um testículo bem gigantesco, também com elefantíase. Então, a elefantíase, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque o verme, ele vai atingir o sistema linfático. Aqui é o mosquito Culex. SP, o que é esse SP? Esse SP é uma espécie que não é conhecida. O gênero Culex, mas a espécie não tem. Se não tem a espécie, coloca-se SP. Ciclo da Wuchereria: o mosquito, penetração das larvas
atravessa a picada e os vermes adultos. E vamos ter o que? Microfilárias. Um detalhe importante. Essa microfilária, você só pode fazer o exame à noite. Por que você só pode fazer o exame à noite? É o horário exato que conseguimos observar a microfilária. Se você fizer exame de dia, você não vai identificar a microfilária. Porque esse verme ele vai ficar por trás das hemácias e não vai ter como observar. Mas à noite não. À noite o verme, a microfilária vai estar no nosso vaso sanguíneo e vai conseguir observar facilmente. De dia, não. Por isso que a pessoa, quando vai fazer exame contra a filariose, para ver se está com filariose, o exame é feito no horário noturno. A microfilariazinha, isso aqui é uma lâmina de microscópio. Aqui você consegue identificar a microfilária. Isso daqui são hemácias. A Vukereria Bancroft, a microfilariazinha. Isso aqui é um leucócito, num vaso sanguíneo nosso. Finalizando a medida profilática da filariose. Eliminar foco do mosquito transmissor. Usar repelente. Instalar mosquiteiros em janelas e tratar os doentes. A pessoa que mora numa região onde tem muita muriçoca, o ponto principal dela é passar o repelente. E em algumas casas você vai observar que vai existir um mosquiteiro para a pessoa dormir, para que o inseto ele não ataque o ser humano. Tanto na cama e também existem telas de proteção que são colocadas nas janelas. Outra doença, outra verminose conhecida, oxiuríase. O que é essa oxiuríase? Agente etiológico, enteróbios vermiculares. Hospedeiro humano. Local parasitado, intestino grosso. As fêmeas botam os ovos na região perianal, causando muito prurido. O que é prurido? Coceira. Irritabilidade, causa diarreia, náusea, emagrecimento, vômito, dores abdominais são os outros sintomas. Oxuríase, a fêmea, ela chega e ela deposita o ovinho na região perianal, próximo ao ânusinho ali. À noite, o ser humano, ele tem uma coceira, ele tem um prurido muito grande. E a pessoa começa a ficar coçando a sua área. Devido a coçar tanto, a pessoa começa a criar ferimentozinho. Outro ponto também, vai causar diarreia na pessoa. Náuseas, emagrecimento, vômitos, dores abdominais. Então, a oxuríase é uma verminose que causa diarreia. Além da coceira, ela causa diarreia e dores abdominais. Como é que a pessoa vai fazer o exame? Exame parasitológico de fezes. Esse exame é que a gente vai identificar. Ingestão do ovo com embrião pela pessoa. Também ocorre através de alimentos. Medidas profiláticas. Higiene pessoal. Limpeza adequada de dormitórios, de roupas íntimas, de cama. Então a pessoa tem que ter um cuidado muito grande na higiene pessoal da pessoa. Na mão, na hora da pessoa usar roupas íntimas de cama, da cama e do seu banho. Tem que ter muito cuidado. Tem gente que usa roupa de outra pessoa. Isso é muito perigoso. Se a pessoa tiver com essa verminose, a pessoa passa para o outro. Na nossa aula de hoje, galera do segundo ano,
O assunto que eu trabalhei com vocês foi novamente verminose, onde a verminose que a gente estudou hoje foi causada por nematelminto. Como dica de estudo para vocês, quando vocês pegarem um livro de vocês, no capítulo de nematelminto das verminoses, você tem que observar a diferença do plateuminto para o nematelminto. Observe as verminoses que o nematelminto causa e as medidas profiláticas. Dica de estudo para vocês é exatamente o ponto principal do nematelminto, que ele é um verme cilíndrico, que ele tem também os vermes que também são parasita, que ele causa as doenças, que essas doenças são chamadas de verminoses. No mais, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.